O que fazer quando a imobiliária não quer receber as chaves? É isso que veremos nesse vídeo e muito mais. Se a locação é por prazo determinado ou foi prorrogado o prazo por vontade das partes, pode o inquilino pôr fim ao contrato por meio de aviso com antecedência mínima de 30 dias. É a chamada denúncia vazia. Contra essa decisão do inquilino, o locador não pode se opor. Denúncia vazia é o desejo de terminar a locação sem dar explicação. A locação é uma cessão temporária e onerosa da posse. Por isso, não pode ser transformada em prisão, mantendo o inquilino indefinidamente preso à locação. Se o inquilino não tem interesse em manter a locação, seja qual for a razão, independente da razão econômica ou pessoal, pode o inquilino devolver o imóvel. O locador não pode falar em quebra de contrato, já que o contrato não foi determinado um prazo, o contrato não tem um prazo fixado. Isso acontece normalmente quando é feito um contrato de locação, mesmo que o prazo do contrato tenha terminado. Isso se chama locação por prazo indeterminado. Por isso, não pode o locador recusar a devolução, rejeitando, por exemplo, a entrega das chaves, ainda que o inquilino esteja em mora quanto ao pagamento de aluguéis e encargos, ou de qualquer outra obrigação decorrente do contrato. Também não se justifica a recusa do locador proprietário a alegação de estar o imóvel danificado por culpa do inquilino. Nesse caso, o locador pode entrar com ação judicial para ser ressarcido dos danos que o inquilino causou ao imóvel. O locador, para preservar os seus direitos, deverá receber as chaves, prevenir por escrito no recibo a cobrança em ação judicial do débito locativo e a indenização pela reparação dos danos causados ao imóvel por culpa do inquilino. Se o locatário proprietário der quitação geral no recibo, ele fica impedido de fazer reclamação futura, de entrar com ação judicial pedindo reparação dos danos. Se o locador se recusa a receber as chaves, mesmo que o contrato esteja por prazo indeterminado, cabe ao inquilino ajuizar ação consignatória para se libertar da obrigação de pagar aluguel, porque enquanto o inquilino estiver com o imóvel, ele está pagando o aluguel e está responsável por zelar pelo imóvel. Na ação consignatória, as chaves são entregues ao depositário judicial, ficando o locatário, o inquilino, a partir daí liberado do pagamento do aluguel e dos encargos, bem como da conservação do imóvel, desde que transitada em julgado a sentença que aceitou a devolução das chaves. É frequente que o locador se recuse a receber as chaves sob a alegação de que ainda precisa proceder à vistoria do imóvel para conferir o estado de conservação do imóvel. Como esse procedimento é, na maioria das vezes, demorado por culpa do próprio locador que retarda a vistoria, especialmente quando o aluguel é compensador, fica o locatário prejudicado porque persiste a obrigação de pagar aluguel e conservar o imóvel. Se o proprietário se recusa a receber as chaves, é apropriado a ação consignatória das chaves. O fato do locador receber as chaves não fica impedido de reclamar a reparação dos danos decorrentes do uso anormal do imóvel, desde que feita essa observação no recibo de entrega das chaves. Deve o proprietário vistoriar o imóvel para a apuração dos danos causados ao imóvel, como produção antecipada de prova para a apuração dos danos causados ao imóvel e o valor da reparação. Com o laudo de vistoria, o proprietário pode pedir a indenização correta. Os pesados encargos envolvendo custas judiciais, honorários de perito e de assistente, honorários de advogado, bem como a conhecida demora dos procedimentos judiciais, levam na maioria das vezes os locadores a fugir dessa solução da ação judicial. Muitos preferem as vistorias extrajudiciais com laudos, com fotografias e gravações ou orçamentos de firmas especializadas. Nesses laudos são relacionados danos encontrados e o valor dos reparos para a reposição do imóvel no
no estado anterior. Com base nessas provas, o locador pode entrar com ação judicial para reparação dos danos em face do inquilino. O locador entra com ação de reparação em face do inquilino. Algumas decisões judiciais reconhecendo as dificuldades na apuração dos danos causados ao imóvel admite como prova os orçamentos oferecidos pelo proprietário. Já a corrente dominante nega qualquer valor jurídico a essas provas obtidas particularmente somente pelo locador, sem que o inquilino tenha podido acompanhá-las. Exige então prova pericial produzida em juízo mediante vistoria, onde será possível, com maior segurança, distinguir a natureza dos danos e o valor justo das reparações. Já que o locatário pode alegar que não lhe foi assegurado o direito de ampla defesa e o devido processo legal quando houve a apuração dos danos. Por outro lado, a apuração dos danos, mesmo que seja judicial, não pode demorar. Deve ser feita o mais rápido possível, para que não hajam dúvidas quanto à responsabilidade pelos estragos. Se houver uma demora além do necessário para o ajuizamento da ação, pode o inquilino alegar que os danos foram causados por terceiros após a entrega das chaves, e que não cabe indenização, e isso tem sido frequentemente aceito. Também é possível que o inquilino locatário fique com receio de que o locador danifique o imóvel apenas para pedir indenização. Após a entrega das chaves, não há impedimento para que a iniciativa da produção antecipada de provas seja do inquilino, para que não hajam dúvidas quanto ao estado do imóvel no momento da devolução da chave. É importante disciplinar no próprio contrato os procedimentos burocráticos para a devolução das chaves. Deve ser estabelecido um prazo razoável no contrato para o procedimento de vistoria do imóvel, para o procedimento de vistoria extrajudicial do imóvel, após o inquilino notificar o locador a sua intenção de devolver o imóvel. Nesse caso, pode ser feito um laudo sem muitas formalidades, com a descrição dos danos e orçamento das reparações assinado pelas partes, tanto pelo locador quanto pelo inquilino. Se não houver consenso, não resta outra forma senão a judicial, para a apuração dos danos e posterior cobrança de indenização pela reparação dos danos. Muito importante, se a prova técnica demonstrar que os danos decorreram do uso anormal do imóvel, a responsabilidade da reparação é do inquilino. A jurisprudência também tem entendido que o inquilino também responde pelos aluguéis e encargos até o momento da homologação da medida cautelar, a título de indenização pelos lucros cessantes. O lucro cessante são os aluguéis que o locador deixou de receber durante o processo. Homologação é a aprovação, a confirmação por autoridade judicial, pelo juiz. Isso acontece porque o locador fica impedido de alugar o imóvel durante o processo, durante o tempo necessário ao exame do estado do imóvel. Provado o descumprimento do inquilino com relação à conservação do imóvel e restituí-la no estado em que recebeu, deve o inquilino responder por todos os prejuízos causados ao locador, nele incluídos os lucros cessantes, que são os aluguéis que o locador deixou de receber. Mas se ficar provado que os danos decorreram do uso normal do imóvel, não pode o locador atribuir ao inquilino nenhuma responsabilidade com relação ao aluguel e encargos. Os aluguéis e os encargos não serão devidos a partir da entrega das chaves. O locador responde pelas custas judiciais e pelos honorários advocatícios que o inquilino teve que gastar na medida cautelar. A ata notarial
notarial foi incluída entre os meios de prova admitidos pelo direito com o objetivo de provar um fato. É lavrada pelo tabelião, trata-se de um documento público, dispõe de veracidade e autenticidade, o que não ocorre com as vistorias extrajudiciais. O locador ou o inquilino deve solicitar a qualquer tabelião de sua livre escolha que compareça no imóvel e lavre a ata notarial com a descrição minuciosa dos danos encontrados no imóvel. A ata notarial deve vir acompanhada de fotos e vídeos feitos pelo tabelião. O locatário também pode solicitar a ata notarial quando desocupar o imóvel, para deixar provado o estado em que o imóvel foi devolvido, evitando futuras acusações do locador de danos que não foram causados pelo inquilino. A ata notarial também pode ser feita antes de entregar o imóvel ao inquilino. A razão dessa providência é o poder de comparar quando terminar a locação. Se o locatário, se o inquilino cumpriu a obrigação de devolver o imóvel no estado em que recebeu, salvo deteriorações decorrentes do tempo e do uso normal. Na prática, infelizmente, essa precaução não é comum, aumentando os conflitos entre locadores e locatários. Os inquilinos têm alegado que esses danos já existiam e que o inquilino estão alegando esses danos de forma falsa somente para pedir indenização. A ata notarial é um documento público feito por autoridade competente dotada de fé pública, portanto, tem credibilidade jurídica. Do aviso prévio. Na notificação, deve o locatário deixar clara a data da desocupação do imóvel. Pode propor a vistoria conjunta do estado do imóvel. Entre a ciência do locador e a desocupação do imóvel deve ocorrer pelo menos 30 dias. Se a notificação for feita com prazo inferior a 30 dias, o inquilino pagará o aluguel em encargos até que se complete os 30 dias. Vamos ao exemplo. Eu aviso com 15 dias. Saio do imóvel. Eu não vou pagar apenas 15 dias de aluguel, eu vou pagar 30 dias de aluguel. Veja o exemplo, eu pago um aluguel de R$5.000 e eu aviso e saio com 15 dias. Eu não vou pagar R$2.500, eu vou pagar R$5.000 de aluguel e os encargos. Vou deixar para você uma palavra de Provérbios, Provérbios 18:21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. As palavras vão atrair coisas boas, como também vão trazer consequências ruins. Então, cuidado no que você fala. Veja, tudo tem suas consequências. Não deixe de se inscrever, ative o sininho, deixe comentários, compartilhe, mande para um amigo. Já vi várias pessoas com problemas com relação a esse assunto. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.